O Supremo voltou a analisar a ampliação do foro privilegiado. O julgamento tinha sido suspenso em abril, mas já tem a maioria de votos para que a prerrogativa passe a valer após o fim do mandato. Janaína Camelo. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm até o próximo dia 27 para votar no julgamento em plenário virtual, que decide se o alcance do foro privilegiado deve ser ampliado. A maioria já foi formada para que a prerrogativa de foro continue valendo mesmo após a autoridade ter deixado o cargo. A tese que prevalece é do relator, o ministro Gilmar Mendes, que apresentou seu parecer em março deste ano, iniciando o julgamento. A análise foi suspensa em abril, já com 6 votos a 0 pela mudança. Hoje, vale o que foi estabelecido pelo STF em 2018, onde ficou estabelecido que para submissão ao foro privilegiado é necessário que o crime envolvendo a autoridade tenha sido praticado em razão da função e durante o exercício do cargo. Nesta sexta-feira, com a retomada do julgamento, foi apresentado o 7º voto do ministro André Mendonça e contrário às mudanças no foro privilegiado. O ministro defendeu o princípio da igualdade, disse que a prerrogativa de foro serve para garantir a justiça penal e foi contrário à Suprema Corte alterar constantemente o entendimento do próprio tribunal. Em seu voto, André Mendonça diz que o alargamento do foro por prerrogativa de função para período posterior ao fim do exercício do cargo ou função do agente político contraria a jurisprudência construída de forma gradativa e constante por este Supremo Tribunal Federal nas últimas 2 décadas. Macula o princípio do juiz natural, porque traz para o julgamento originário pessoas não mais portadoras de cargo ou função, violando o princípio da igualdade. Para o ministro, terminado o exercício do cargo ou função, esvazia-se toda a lógica justificadora do excepcional foro por prerrogativa de função. A maioria dos ministros entende que a mudança poderá acabar com o chamado elevador processual. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, defendeu a mudança pela necessidade de solucionar o problema das oscilações de competência, que, segundo ele, continua produzindo efeitos indesejados de morosidade e disfuncionalidade do sistema de justiça criminal. Um dos atingidos com a possível mudança é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, entre outros casos, responde a processo no STF por falsificação de cartão de vacina. A defesa de Bolsonaro argumenta que o tema não está relacionado ao exercício de seu mandato quando era presidente. O julgamento sobre o foro privilegiado partiu de um pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos, para que um processo dele, que corre na primeira instância, seja levado ao STF. O senador responde à denúncia de ter exigido parte do salário de seus assessores quando deputado federal, para que fosse doado ao Partido Social Cristão, do qual era afiliado. A defesa do senador argumenta que desde então ele sempre ocupou cargos com foro. Foi vice-governador do Pará e depois senador da República. Zé Maria Trindade, Bruno Pinheiro, já foi bom para político ter foro privilegiado? Aliás, quanto mais amplo, melhor, antes do mandato, depois do mandato, em outras encarnações, né? Hoje em dia não é bem assim, as coisas mudaram, né, Zé Maria? Mudaram. Nem o Supremo sabe ao certo quem tem direito ao foro privilegiado no Brasil. Mas eu sei quem o Supremo quer que seja julgado lá. Virou uma confusão. Antes, jurisprudência era sinal de uma estabilidade jurídica e cruzava décadas uma definição, uma decisão do Supremo. Agora não, muda e muda muito. Veja bem, o foro privilegiado foi reinventado em estados e municípios. Então não é só deputado, senador, presidentes da República, do Supremo que estão no foro privilegiado, não. Ministério Público, ministros do STJ, todo mundo entrou. E mais, nos estados, Ministério Público, deputado estadual, vereador, prefeito, todo mundo. São mais de 41 mil cargos com esse foro de natureza especial, foro especial, ou no Supremo ou no STJ, né? Então, é uma reinvenção. Um projeto muito importante dá o foro especial apenas para os presidentes de poderes da República, Senado, Câmara e Supremo Tribunal Federal. É porque houve uma mudança. Veja bem, o Ronaldo Cunha Lima deu 2 tiros, deu um tiro na boca do Buriti, lá na Paraíba, e veio ser senador se escondendo no foro privilegiado. Quando estava para ser condenado, no momento, ele renunciou.
Aí o processo recomeçou, é claro que extinguiu, morreu sem ser condenado, e o processo reiniciou lá na base, na primeira instância. Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, também fez isso. Estava para ser condenado pelo mensalão do PSDB, renunciou. O processo começou do nada, de lá da primeira instância. Então, estava assim. O Supremo decidiu o seguinte, de que foro privilegiado só para quem está na função e cometeu um crime inerente, ou seja, em decorrência da função. Mas eu acho que roubar, assediar e matar não fazem parte da função de deputado, de presidente da República e nada. E por que esses processos estão no Supremo? Então é bom que de uma vez por todas o Supremo diga o que quer e fale quem é que tem o tal foro privilegiado no Brasil. Respondendo à sua pergunta, Rafael, antes não era julgado ou não era condenado. Agora o Supremo está julgando e condenando os próprios deputados e senadores que querem correr do tal foro privilegiado, que é um privilégio de ser condenado mais rapidamente. Esse assunto acabou se tornando um vai e vem no Supremo Tribunal Federal. Agora não pode, de fato, usarem esse foro para se tornar um verdadeiro escudo. Achar que lá dentro da gestão ou no comando ele tudo pode, esquecendo que vai chegar numa reta final. Então o receio tinha que ser o mesmo, estando no cargo com o foro ou não, de que haveria uma consequência. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu jogar luz justamente sobre isso, quais as consequências, quais as vantagens de ter um foro privilegiado ou não. Diante disso, gera essa incerteza e, hora ou outra, esse assunto pauta, volta a ser julgado. Agora, aparentemente, vamos chegar a uma luz no fim do túnel e deixar as claras. Tem ali, inclusive, por uma ideia dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso possa atingi-lo também, de como isso seria. Agora, o verdadeiro juiz que nós vamos esperar e confiamos é justamente este eleitor, de reenviar para o Congresso, ou para uma prefeitura, ou para uma Câmara, ou qualquer outro órgão que seja, aquele representante que esteja à altura de fato e à competência, que não use o seu cargo, a sua função como um escudo para se esconder e cometer irregularidades. Esse sim é o verdadeiro juiz que nós temos neste momento, o voto do povo na urna.